eu não comecei a compor especialmente no rap, né? Eu já escrevia em cima da base dos violão, né? Pegava caderno, caneta, o caderno e começava a escrever aquilo que às vezes sentia, né? Deixava muito pelo sentimento, aquilo que estava sentindo e ia escrevendo, né? Conforme ia criando a base em cima do violão e ia me passando as ideias. Aí depois no rap, a forma de compor eu foi em cima das produções dos beats, né? Geralmente o produtor ele começa a construir, né, o beat no computador ali, né? E, e eu capto esse beat, né? Capto e eu vou vendo, muitas vezes tem ele quer transmitir alguma coisa, né? Às vezes, não, em cima do beat, às vezes ele quer transmitir alguma coisa. Ou não, sim, né? Daí eu pego esse beat e começo a escrever aquilo que às vezes ele quer passar, né? No rap em si, ele tem os estilos do boom bap, né? Que é um estilo mais old, assim, mas a pegada é mais forte. E também temos agora, de novo, que vem surgindo mais, né, no nicho de mercado, é o trap, que daí é uma batida mais forte, às vezes mais agressiva. E as letras, às vezes, também não muito conscientes, às vezes falam mais sobre ostentação, sobre relógios, ostentação. E o boom bap, mas às vezes concentrado, às vezes no rap consciente, né? Eu trabalho em cima do rap consciente, tento trabalhar em cima do rap consciente e às vezes eu faço uma mistura, às vezes tento fazer uma mistura com o rap consciente com o trap, para inovar, né? Sempre O inovando é uma boa. Marcelo, só uma coisa, né? A gente vai, não Sim. sei vocês aí, gente, quem é que contem aí pra gente vocês quem tem um conhecimento mais sobre a linguagem do rap, sobre gosta desse estilo e tem uma ligação mais profunda aí, porque às vezes a gente vai escutando e é uma linguagem que a gente não conhece, né? Por exemplo, tu falou em beat, falou, eu até me lembro quando O a gente rap. conversou também, né? E eu disse, Sim, mas o que que é o beat, né? Então eu acho legal tu trazer esse sim, sim. vocabulário, né? Que já vai, se a gente pensa em Uhum. batim também, né? É, Sim, o rap é uma linguagem, como toda linguagem tem seus sistemas, seus códigos, né? Que é sim, sim. justamente aquilo que sempre repete e quem é que tá a par, quem está a par, né? Obviamente dessa linguagem que domina, que circula, né? Que está próximo disso e que vai conhecer esses códigos, né? Então a gente Sim, que sim. não, Da obviamente forma não dele exato. trabalha diretamente com o rap, não tem esse conhecimento. Então vai ser muito bacana também para a gente conhecer um pouquinho mais através de ti, né? Sim, sim. Desses códigos, né? E também, por exemplo, Uhum. o rap consciência que tu falou, né? Explicar também pra gente o que que é esse rap consciência, porque a gente vai vendo justamente através da tua fala, né? Que há Claro. várias vozes aí também, né? A gente vem comentando Sim, aqui sempre sobre a multiplicidade de vozes, a heterogeneidade, né? A gente vê que no rap sim. não vai ser diferente, né? Então, Certo. o rap não é só o mesmo, né? Ele muda também. Muda. Só que eu acho que para te entrar também um pouquinho nisso, conta um pouco da tua visão pra gente do que é o que é esse gênero rap. Né? Tu veio falando, por exemplo, que eu acho bem legal, reforçando assim para quem chegou Uhum. depois também, é, eu acho legal esses movimentos da vida, né? Tu diz, eu já tocava, eu já fazia música, eu já gostava de Sim, compor, sim. né? Eu já escrevia, gostava de escrever, de escutar as músicas, anotar, ia compondo assim. Mas depois é que o rap chegou e aí eu comecei a estudar, né? Aí eu comecei a ir atrás das Abrir letras, eu novos comecei a me horizontes. aprofundar. Sim. Por isso que eu acho bacana, né? Tem um momento que eu sempre digo que quando entra algum aspecto nesse sentido, a minha orientadora, a Marília Morim, ela tem uma passagem assim que ela fala
E que é, claro, um diálogo já com o Bakhtin justamente nisso, é que a vida é que motiva a gente, não o contrário, né? Não é a teoria que nos motiva, é a própria vida, é o próprio objeto, no caso, né? Que vai convocar depois as técnicas, que vai fazer a gente se mobilizar para daqui a pouco pesquisar, para criar mais, para ir além, né? Então essa profunda ligação da vida e da arte, né? Como elas estão entrelaçadas, né? Mas que não é aquele pensamento teórico que vai mobilizar as ações, né? É a própria vida, esse pulsar da vida. Então, sim. quando tu falou que o rap acabou entrando, assim, né? Eu pensei muito nessas relações de imprevisibilidade e do quanto realmente não é a teoria que nos convoca, né? Que nos impele a ação, essa ação responsável, né? Essa avaliação no mundo, esse modo particular de ver e sentir o mundo, né? Então, Sim. só para ilustrar e trazendo o Bakhtin, assim como eu disse, nas entrelinhas, né? E aí tu falar um pouquinho mais desse gênero, né? A partir do momento, então, que o rap chega na tua vida, o que tu vai sentindo desse gênero? Qual é a, né? Até eu lembro quando a gente conversou, né? Qual é a diferença, por exemplo, do rap para o gênero que tu antes te dedicava mais? Como é que tu percebe o rap? Se tu precisasse, assim, definir algumas particularidades dele, que localizem ele, assim, socialmente falando, o que tu teria, assim, para compartilhar de impressões tuas, sentimentos teus aqui com a gente? Voltando ali na questão, ele tinha falado da vida ali. Na verdade, eu acho que a vida ela nos aponta certos caminhos. E a ação vai ser determinada a partir das escolhas que tu vai seguir, né? A partir das tuas escolhas, tu vai ter uma certa consequência, né? Daquilo que tu decidiu tomar, né? Então é muito interessante mesmo, porque daí cada escolha vai te levando para um caminho ainda mais certeiro. Às vezes tu não percebe que é aquelas escolhas que te levaram para aquele caminho, mas na verdade cada escolha vai levando aos poucos, às vezes, para um destino, né? E o rap, na verdade, foi isso, estava entrelaçado, na verdade, na música. Já era algo que eu gostava, só que eu não tinha ainda essa visão ainda para seguir por esse caminho. Aí no momento que eu tive a oportunidade, foi a hora que eu me encontrei. Aí quando eu me encontrei ali, né, quando eu consegui me encontrar no rap, foi a hora que eu não saí mais. E também na questão ali dos beats, para o pessoal que não sabe, o beat significa, na verdade, as batidas, né? Aí a batida que geralmente vocês escutam de fundo no rap, onde o MC tá cantando, é o que seria o beat. Daí temos o boom bap, que seria uma batida meio forte, né? Um pouco old, um pouco mais velho, assim. E o trap agora, como vocês vêm vendo nos MCs de hoje em dia, agora que, como tinha falado também antigamente, o rap não era muito bem visto também, o pessoal tinha certos preconceitos, mas na verdade o rap ele salva. O rap ele salva e já temos exemplo do próprio Sabotagem. O próprio Sabotagem que na vida dele ele conseguiu transmitir toda a dificuldade que ele passou na vida, né? Aquilo que ele teve que fazer para vencer e conseguiu transmitir da melhor forma possível no álbum dele. E com consequência das escolhas erradas que ele tinha feito antes, né? Que ele tinha entrado para o mundo do crime, né? Entrou pro crime, porque sabemos que às vezes nas comunidades, né? As opções muitas vezes são muito baixas e para vencer na vida, e às vezes as pessoas olham as outras pessoas com condições muito melhores, aí olham para si e não tem aquela certa, né, mesma realidade, porque o abismo entre, né, dos níveis sociais são grandes, né? Então, às vezes,
o cara daí acaba indo escolhendo esses caminhos. Daí na vida dele ele acabou indo por esse caminho. Mas quando ele se encontrou no rap, até nas letras dele, no hino, rap é compromisso, ele explicando falando que o rap é ilusão, né? Quer dizer, que o rap não, que o crime seria uma ilusão, né? E que o rap seria um meio que ele usou para se salvar. E infelizmente quando ele estava no seu auge, ele foi... em 2000 ele lançou o álbum Rap é Compromisso, e depois, em 2003, ele veio a falecer, né? Devido às consequências do caminho que ele teve de escolha. Mas, para mim, ele é uma grande obra que ele deixou aí, e tanto como nas letras, como em vida, né? Um pouco triste, mas embasando tudo a realidade. Embasando a realidade. E tanto que para ele falou que se ele morresse hoje, para ele já tinha feito aquilo, cumprido com o seu papel, que era tirar a atenção da molecada, tirar a atenção do pivete para uma direção melhor. Daí, então, mas seria isso, daí essas questões, então por isso para mim o rap salva, né? E é um grito, né? O grito dos oprimidos seria também. É isso que tu tá falando, tu vê, né, gente, que a força, né, justamente, por exemplo, o rap salva, né, e esse depoimento, que é um depoimento de uma história de vida, né, de uma narrativa, né, e a força que isso tem, né, social, né, o compromisso social que também há, sendo encarnado através desse gênero, que é um gênero que fala sobre tantas desigualdades, né, Marcelo? Eu lembro que a gente falou sobre isso, e aí eu acho que também um ponto que a gente pode articular com o Bakhtin é justamente esse, que o Bakhtin vai falar do sujeito, né, das vozes, claro que quando ele faz mobiliza todo esse pensamento filosófico, ele tem por base a literatura, né, os romances, então ele fala se voltando para as personagens, mas pensando também na própria constituição de vida, né, nesse funcionamento da nossa vida através das nossas relações, né, e aí, como ele é marxista, dialético-dialógico, fala muito também dessa questão das hierarquias, né? Do diálogo como embate, como tensão, né? Então, o diálogo ele não é só a concordância, e a gente está falando aqui, por exemplo, um à frente do outro, mas são muitas vezes ideias contrastantes e muitas vezes contraditórias também, adversas, né? E que todos esses pensamentos, eles estão no mundo coabitando, né? E que a gente tem uma tendência, que aí ele vai falar da voz monológica, né? Que é essa voz que tenta impor, né? Sempre tem uma voz opressora, né? Centralizadora do discurso, né? Que tende a querer isso, essa centralização, uma relação ditatorial, né? Com o outro, que é própria do pensamento capitalista, né? E o rap nos leva muito para esse universo, justamente, né? Dessa voz do opressor e do oprimido, né? Das minorias. Então, é um gênero musical, né? Como tu mesmo deu esse depoimento, né? A partir de uma referência tua dentro desse gênero, né? De como o rap também tá ali com esse... Se a gente fala o rap é compromisso, né? Desse compromisso com essa voz de denúncia também, né? Eu me lembro que tu falou sobre isso, né? Essa denúncia às minorias, né? De como nós podemos nos unir para construir um outro mundo.